Existe um momento frágil entre a vida e a morte. Um instante congelado no tempo onde tudo ainda parece possível, onde o perigo ainda não se revelou completamente. Hoje, vamos mergulhar nas histórias mais perturbadoras já registradas. Imagens capturadas segundos antes de tragédias irreversíveis. De montanhistas que buscavam o ângulo perfeito em penhascos mortais, até pessoas comuns que nunca imaginaram que aquele seria seu último suspiro. Cada história que você vai ouvir é real. Cada imagem foi preservada como testemunho silencioso de como a vida pode mudar em um piscar de olhos. Não estamos aqui para sensacionalismo. Estamos aqui porque essas histórias carregam lições profundas sobre fragilidade, sobre como subestimamos os riscos, sobre como a busca pela imagem perfeita pode custar tudo. Prepare-se para uma jornada emocionante e perturbadora. Vamos explorar não apenas os momentos finais dessas vidas, mas também o contexto, as escolhas e as circunstâncias que transformaram dias comuns em tragédias inesquecíveis. Respire fundo. Vamos começar. Penhascos, bordas de prédios, parapeitos sem proteção. Lugares onde a gravidade não perdoa. Emma Dalton tinha 27 anos quando decidiu visitar Trolltunga, na Noruega. Ela não era aventureira imprudente, era professora primária, cuidadosa e organizada. Mas havia algo naquela formação rochosa que a fascinava há anos. Não pela adrenalina, mas pela vista que queria capturar. Era julho de 2016. O dia estava calmo e claro. Centenas de turistas faziam fila para a foto famosa no penhasco que se projeta sobre o fiorde, mais de 600 metros de altura pura. Emma esperou sua vez, mas depois se afastou da área principal. Queria um ângulo único, diferente de todos os outros. Seus companheiros de viagem alertaram sobre o risco daquela borda lateral, mas ela confiava em seu equilíbrio. O que Emma não sabia é que aquela rocha, aparentemente sólida, era frágil. Camadas de pedra metamórfica, desgastadas por ciclos de congelamento e descongelamento. Testemunhas viram quando ela ajustou seu peso para enquadrar melhor a foto. O som da pedra rachando foi agudo e súbito. Uma placa fina sob seu pé direito se fragmentou. Emma se inclinou para a frente, ainda segurando o celular. Tentou se segurar, mas suas unhas apenas arranharam a rocha, deixando uma marca tênue de pele e terra. Ela desapareceu sobre a borda sem um grito sequer. A queda foi quase vertical. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte em uma prateleira rochosa na base do penhasco. O celular estava intacto. A imagem final, parcialmente desfocada, mostrava exatamente o ângulo que ela tentava capturar. Do outro lado do mundo, na Rússia, Pavli Kashin tinha 24 anos e era celebridade no mundo do parkour. Em julho de 2013, ele estava no topo de um prédio residencial de 16 andares em São Petersburgo. A borda sob seus pés tinha menos de 1 metro de largura. Para a maioria das pessoas, aquilo seria paralisante. Para Pavli, era apenas mais um palco. Ele planejava fazer um backflip na borda do prédio. Seus milhares de seguidores online esperavam por esse tipo de conteúdo. Pavli já tinha feito movimentos similares inúmeras vezes. Seu corpo conhecia a mecânica precisa, o impulso explosivo, a rotação compacta, o pouso calculado. A margem de erro era literalmente inexistente. Ele respirou fundo, concentrou-se e saltou. O corpo girou perfeitamente, completando o backflip como planejado. Seus pés tocaram a borda. Por uma fração de segundo pareceu que tinha conseguido, mas algo deu errado. Talvez o posicionamento do pé estivesse ligeiramente deslocado. Ou talvez a superfície de concreto estivesse mais escorregadia que o esperado. Pavli perdeu o equilíbrio. A câmera capturou seu momento final de estabilidade. Braços abertos, corpo equilibrado à beira do abismo. Incapaz de recuperar o equilíbrio, Pavli caiu para trás. 60 metros de queda. Aproximadamente 4 segundos. Tempo suficiente, talvez, para Pavli compreender a finalidade de seu erro. Quando os serviços de emergência chegaram, não havia nada a fazer.
Seu corpo estava destroçado pelo impacto. Em Moscou, no ano de 2018, Ivan Petrov tinha 19 anos e estudava engenharia. Era quieto na aula, mas adorava explorar estruturas abandonadas com amigos. Em abril, eles subiram ao topo de um prédio de escritórios em reforma. O plano de Ivan era caminhar por uma viga estreita na borda para um autorretrato com o horizonte da cidade ao fundo. O telhado era uma mistura de seções planas e estruturas expostas. Poeira e detritos de meses de construção cobriam a maioria das superfícies. Da viga, a queda era ininterrupta até o pavimento lá embaixo. O vento naquele dia alcançava velocidades de 40 km por hora, com rajadas cruzadas que podiam desequilibrar uma pessoa em pé. Antes de pisar na viga, os amigos de Ivan disseram que o vento parecia mais forte perto da borda. Ele reconheceu, mas seguiu em frente. Deu 2 passos cuidadosos, pausando para ajustar seu apoio. Uma rajada cruzada súbita o atingiu pela esquerda. Seus ombros rolaram com a força e ele balançou em direção ao lado aberto. Tentou se corrigir, deslocando o peso de volta, mas seu sapato direito deslizou sobre a superfície metálica empoeirada. O deslize foi pequeno, mas suficiente para quebrar seu equilíbrio. Seus braços se abriram enquanto ele cambaleava para trás, o telefone inclinando para cima e capturando uma breve imagem do céu. Por menos de 1 segundo, ele pairou contra o vento antes de tombar sobre a borda. O telefone continuou gravando enquanto caía. O impacto com o pavimento rachou sua tela, mas o vídeo ficou registrado. E então tem a história de Meenakshi e Vishnu, um casal de engenheiros de software indianos de 30 e 29 anos. Eles tinham um blog de viagens popular e milhares de seguidores no Instagram. Em outubro de 2018, estavam no Parque Nacional de Yosemite, explorando o Taft Point, famoso entre fotógrafos por suas vistas desobstruídas e falta de grades de segurança. Ironicamente, Meenakshi havia escrito anteriormente sobre os perigos das selfies em seu blog, questionando: "Nossa vida vale apenas uma foto?" Mas a busca por conteúdo espetacular para suas redes sociais crescentes parecia sobrepor-se à consciência dos riscos. Naquela tarde, eles configuraram sua câmera em um tripé no Taft Point, posicionando-se cuidadosamente perto da borda do penhasco para o que esperavam ser sua selfie mais espetacular. Outros visitantes observaram enquanto arranjavam o enquadramento, testando diferentes poses. O casal parecia confiante e experiente, sem mostrar sinais de preocupação com o local perigoso. Ativaram a função de timer da câmera e se posicionaram para a foto final. Em pé, próximos um do outro, perto da borda do penhasco, com o vasto vale de Yosemite se estendendo atrás deles. Enquanto a câmera contava para capturar a imagem, algo deu errado. Se perderam o equilíbrio, pisaram muito perto da borda ou foram afetados pelo vento, ambos, Meenakshi e Vishnu, caíram juntos do penhasco. A câmera continuou gravando, capturando os momentos antes e depois de sua queda fatal. 240 metros até o chão do vale. A morte foi instantânea. Sua câmera e tripé foram encontrados exatamente onde os haviam configurado, contendo as fotos e vídeos finais que documentavam seus últimos momentos. 4 histórias. 4 pessoas diferentes. Um padrão comum. A busca pela imagem perfeita custou tudo. A pergunta que fica é simples e assustadora. Vale a pena? Existem momentos em que a tecnologia nos permite testemunhar o inimaginável. Voos comerciais são considerados seguros, estatisticamente mais seguros que dirigir um carro. Mas quando algo dá errado no ar, não há segundo chance. Não há margem para erro. E às vezes, os últimos momentos são capturados por aqueles que nunca imaginaram que estavam vivendo seus segundos finais. 15 de janeiro de 2023. Um dia claro de inverno no Nepal. O voo 691 da Yeti Airlines se preparava para sua jornada de 27 minutos de Katmandu para Pokhara. Entre os 72 passageiros e tripulantes estava Sonu Jaiswal, 25 anos.
pai de 3 filhas, de Gazipur, na Índia. Sonu viajava com 3 amigos em uma aventura que deveria ser memorável pelos motivos certos. Eles haviam saído da Índia 2 dias antes para visitar o sagrado templo Pashupatinath. Sonu, dono de uma pequena loja de bebidas, tinha ido rezar por um filho, já que tinha 3 filhas. Após a peregrinação espiritual, o grupo seguiu para Pokhara para passeios turísticos e parapente sob a majestosa cordilheira do Annapurna. Conforme o voo 691 se aproximava do aeroporto internacional de Pokhara, Sonu fez o que milhões de viajantes fazem todos os dias. Começou a gravar a experiência para compartilhar com amigos e família. Iniciou uma transmissão ao vivo no Facebook, capturando a descida da aeronave ATR 72-500 pela janela de seu assento. O vídeo de 92 segundos começou inocentemente. Pela janela, espectadores podiam ver prédios e campos verdes conforme o avião se aproximava da pista. A atmosfera dentro da cabine estava relaxada. Passageiros conversavam e riam, completamente alheios ao horror que se desenrolaria em meros segundos. Sonu virou a câmera para si mesmo, sorrindo em seu suéter amarelo. Depois mostrou seus companheiros de viagem. Não havia sinais de alerta, nenhum anúncio da cabine, nada indicando que algo estava errado. O avião parecia fazer uma aproximação de pouso rotineira. Então, sem aviso, a aeronave virou bruscamente para a esquerda. A câmera capturou brevemente os gritos de pânico dos passageiros, quando perceberam que algo estava terrivelmente errado. Em segundos, a filmagem se tornou caótica. O telefone tremendo violentamente enquanto o avião perdia o controle. O vídeo registrou o som arrepiante de um motor guinchando, seguido pela visão de chamas engolfando o quadro. E então, nada. O voo 691 caiu em um desfiladeiro perto do recém-inaugurado Aeroporto Internacional de Pokhara, matando todas as 72 pessoas a bordo. Foi o desastre de aviação mais mortal do Nepal em 30 anos. Em Gazipur, a quase 450 quilômetros do local do acidente, a notícia chegou à família de Sonu quase imediatamente quando canais de televisão começaram a transmitir imagens dos destroços. Não conseguíamos acreditar na notícia até vermos o vídeo, disse o irmão de Sonu, Deepak, que estava entre os primeiros membros da família a ver a transmissão ao vivo que desde então se tornou viral. Foi doloroso. O vídeo forneceu uma perspectiva assustadora em primeira pessoa dos momentos finais do desastre. Especialistas em aviação, posteriormente, determinaram que a aeronave havia estolado durante sua aproximação, possivelmente devido a erro do piloto ou falha mecânica. A caixa preta do avião revelou que o piloto havia solicitado mudança de pista poucos minutos antes do acidente. O que tornou a tragédia ainda mais pungente foi o envolvimento da copiloto Anju Katiwada, que havia seguido anos de treinamento após seu marido morrer em um acidente de avião em 2006, enquanto voava para a mesma companhia aérea. Em uma cruel reviravolta do destino, marido e esposa tiveram o mesmo fim, com 16 anos de intervalo. Para as famílias das vítimas, incluindo a esposa e 3 filhas jovens de Sonu, o vídeo foi tanto uma bênção quanto uma maldição. Um último vislumbre de seus entes queridos, mas também uma documentação insuportável de seus momentos finais aterrorizantes. Agora vamos para uma tragédia diferente, mas igualmente devastadora. 2 de setembro de 2023. Um dia claro e ensolarado em São Pedro, México. Luiz Ángel N., piloto de 32 anos, se preparava para o que deveria ser um voo rotineiro, um truque de revelação de gênero para um casal expectante. O pequeno avião Piper PA-25 havia sido equipado com um mecanismo especial para liberar fumaça colorida, anunciando à multidão reunida se o bebê do casal seria menino ou menina. Para Luiz, era território familiar. Ele havia realizado truques similares antes, liberando pó colorido de sua aeronave para celebrações. O trabalho era direto: voar baixo sobre a festa,
liberar a fumaça rosa para revelar que era uma menina e seguir seu caminho. Era o tipo de serviço que combinava sua paixão por voar com a alegria de ajudar outros a celebrar momentos preciosos da vida. O casal estava embaixo de um grande letreiro iluminado escrito "Oh, baby", cercados por amigos e família, aguardando ansiosamente a grande revelação. Câmeras estavam rolando, prontas para capturar o momento de surpresa e alegria. Ninguém poderia ter imaginado que documentariam uma tragédia. Quando Luiz se aproximou da reunião em seu pulverizador agrícola de motor único, tudo inicialmente correu conforme o planejado. A aeronave desceu para aproximadamente 60 metros acima do solo, baixo o suficiente para o efeito dramático, mas ainda dentro de parâmetros operacionais seguros. A fumaça rosa começou a se espalhar atrás do avião, provocando aplausos da multidão abaixo. Simultaneamente, canhões de confete no chão explodiram com papel rosa, confirmando a notícia. Uma menina estava a caminho. O casal se abraçou, seus rostos radiantes de alegria, completamente alheios ao que estava acontecendo no céu acima deles. Apenas segundos após liberar a fumaça colorida, quando Luiz tentou inclinar a aeronave para longe da celebração, o desastre aconteceu. A asa esquerda do Piper PA-25 falhou subitamente. Se por estresse estrutural, falha mecânica ou tensão adicional da manobra em baixa altitude, a asa entrou em colapso catastrófico. Especialistas em aviação que posteriormente analisaram a filmagem sugeriram que Luiz pode ter puxado muito forte o manche de controle, sobrecarregando as asas durante a curva. A aeronave imediatamente perdeu sustentação e começou a girar descontroladamente. Luiz, com provavelmente apenas segundos para reagir, se viu em um parafuso plano irrecuperável. O avião espiralou em direção ao solo a uma taxa aterrorizante, desaparecendo atrás de árvores e edifícios enquanto despencava. O impacto ocorreu a apenas algumas centenas de metros da celebração. O som do acidente foi abafado pela música e aplausos, uma cruel justaposição de alegria e tragédia ocorrendo simultaneamente. Enquanto o casal continuava celebrando sua notícia, Luiz jazia criticamente ferido nos destroços retorcidos de sua aeronave. Serviços de emergência correram para a cena, extraindo Luiz da cabine destruída. Paramédicos da Cruz Vermelha de Sinaloa forneceram tratamento imediato antes de transportá-lo para um hospital próximo. Apesar de seus melhores esforços, Luiz sucumbiu a seus ferimentos pouco depois da chegada. O vídeo do incidente se tornou viral, mostrando o contraste gritante entre o casal celebrando e a aeronave se desintegrando no fundo. Espectadores ficaram perturbados com como a câmera voltou para o casal alegre, aparentemente alheios ao destino do piloto. Luiz Angel N. se tornou outra estatística trágica em uma lista crescente de celebrações de revelação de gênero que deram errado. Desde 2019, esses eventos cada vez mais elaborados têm sido ligados a múltiplas mortes, incêndios florestais e explosões ao redor do globo. Duas tragédias aéreas. Duas situações completamente diferentes, mas ambas compartilham algo em comum: momentos finais capturados, preservados para sempre como lembretes sombrios de como a vida pode mudar instantaneamente. Naber. Capítulo 3. Quando a natureza não perdoa. A natureza é linda, majestosa, inspiradora, mas também é absolutamente implacável. Não negocia, não faz exceções e não dá segundas chances. Gelo, água, montanhas, elementos que parecem convidativos sob a luz certa, mas escondem perigos mortais para quem subestima seu poder. Janeiro de 2016. Parque Nacional Vatnajökull, Islândia. O céu da manhã estava brilhante, mas enevoado com nuvens finas, e a superfície da geleira refletia a luz em tons de prata fosco. Água derretida gotejava em riachos estreitos pela superfície do gelo, desaparecendo em fissuras que sugeriam profundidades invisíveis. Para a maioria dos visitantes, o dia parecia calmo e sem ameaças. Para um grupo de amigos, terminaria em silêncio e água gelada.
James Rowley, 29 anos, era um turista australiano viajando com 3 amigos de longa data. Em Melbourne, onde morava, trabalhava como técnico mecânico e era conhecido por suas habilidades práticas e temperamento estável. Ele havia se juntado à viagem pelas paisagens, ansioso para ver geleiras antes que a chance desaparecesse. Fotografia havia se tornado um hobby casual para ele, mais sobre registrar momentos do que produzir arte. A decisão de sair da trilha marcada foi tomada sem muito debate. Eles haviam seguido um caminho lateral em direção a uma plataforma de gelo suspensa sobre uma piscina de água derretida. James queria uma foto em pé com a queda e a água azul atrás dele. De sua perspectiva, o gelo parecia sólido o suficiente. A superfície mostrava apenas rachaduras tênues e manchas úmidas de derretimento recente, mas nada que sugerisse perigo imediato. A camada superior da geleira era áspera sob os pés, padronizada com saliências rasas e estrias azuis pálidas. Riachos finos serpenteavam pela superfície, alimentando a piscina abaixo. Além da borda, uma cavidade escura se abria sob a plataforma, esculpida por semanas de clima quente. O ar estava perto de zero, mas o som de água se movendo sob o gelo carregava uma força constante e abafada. Gelo glacial, embora denso, pode perder estabilidade rapidamente quando as temperaturas sobem. Plataformas suspensas frequentemente ocultam fraturas profundas, sua força minada por baixo por canais de água derretida. Tal gelo pode falhar sem aviso, desabando em grandes seções. Guardas florestais no parque regularmente alertam visitantes para permanecerem em trilhas marcadas, já que plataformas corroídas podem quebrar sob o peso de uma única pessoa. Antes do acidente, um dos amigos de James sugeriu ficar longe da borda. Ele reconheceu, mas avançou em direção ao centro da plataforma, seu telefone na mão esquerda. Seu amigo levantou uma câmera, enquadrando-o contra a piscina. O gelo sob as botas de James emitiu um som surdo e oco, mais agudo que a superfície circundante. Uma rachadura fina correu para fora de sob ele, espalhando-se rapidamente com um estalo agudo e quebradiço. Na fotografia tirada naquele momento, a fratura pode ser vista traçando uma linha irregular em direção à borda da plataforma. O som chamou a atenção dos outros justamente quando o gelo cedeu em uma única queda descendente. James desapareceu na piscina, o colapso arremessando fragmentos de gelo na água. Ele ressurgiu segundos depois, ofegante, seu movimento desacelerado pela temperatura congelante. A corrente o puxou em direção à cavidade sob o gelo remanescente. Seu braço bateu contra a borda quando tentou segurá-la, mas a superfície escorregadia não ofereceu nada para segurar. Um amigo estendeu um bastão de trekking, mas a abertura aumentou conforme pedaços se desprenderam. A ponta do bastão deslizou do gelo cada vez que tentaram fisgá-lo. James desapareceu na cavidade, a água se fechando sobre ele. O único som restante era o rugido da água derretida. Equipes de resgate procuraram pelos canais por 2 dias antes de encontrar seu corpo rio abaixo, preso contra blocos de gelo submersos e carregado pela subcorrente. Seu telefone foi recuperado no mesmo canal, sua carcaça rachada, mas com a imagem final ainda armazenada. Agora, vamos para as Filipinas. Janeiro de 2016, a cidade de Bislig. O ar estava quente e úmido, carregando o rugido constante das cataratas Tinoian, enquanto a água despencava em cortinas sobre a face rochosa. Visitantes se moviam pelos caminhos abaixo, inconscientes de que mais acima, nas beiradas escorregadias perto do topo, um momento de descuido transformaria um passeio em família em tragédia. Lourdes Ramos, 42 anos, era professora em Surigao del Sur. Era conhecida entre seus colegas por sua paciência com alunos mais jovens e por organizar viagens escolares a marcos locais. Esta visita era pessoal, um dia com a família de sua irmã, antes do início do próximo período escolar.
Ela gostava de tirar fotos para lembrar tais momentos, frequentemente garantindo que a paisagem estivesse perfeitamente enquadrada. Sua decisão de subir nas rochas na beira da cachoeira não era imprudente em sua mente. Ela havia crescido perto de rios e córregos, acostumada a navegar pedra molhada. De sua perspectiva, a beirada oferecia a melhor vista, tanto da cascata abaixo quanto da floresta circundante. Do topo, a vista se abria em uma ampla cortina de água. As cataratas se estendendo por quase 100 metros de largura. Névoa pairava no ar, revestindo as rochas com uma fina camada de umidade. O rio acima parecia calmo até atingir a queda onde a corrente aumentava, canalizada entre afloramentos. Abaixo, a piscina girava com espuma, enviando rajadas de spray que alcançavam as plataformas de visualização inferiores. A beirada superior das cataratas Tinui-an pode ser enganosa. As pedras planas escondem manchas escorregadias de algas. E mesmo água rasa ali se move com mais força do que parece. A corrente pode puxar inesperadamente, especialmente perto do lábio onde o rio acelera. Segundo guias locais, autoridades do parque haviam anteriormente colocado cordas e placas alertando visitantes para ficarem longe. Mas em 2016, essas barreiras não cobriam certas aproximações laterais que podiam ser alcançadas caminhando ao longo da margem do rio. Antes do incidente, Lourdes e seus parentes se revezaram posando na seção mais larga da beirada. Um deles lembrou-se dela se aproximando mais da queda para um ângulo melhor. Ela segurava seu telefone estendido, ajustando sua postura para capturar tanto a si mesma quanto a extensão das cataratas atrás. Seu próximo passo pousou em uma mancha escorregadia. Seu pé deslizou para frente e ela caiu de mãos e joelhos. A corrente, rasa mais rápida, pressionou contra suas pernas, empurrando-a em direção à borda. Ela tentou se deslocar para trás, mas sua palma escorregou na pedra molhada. Seu sobrinho estendeu a mão em direção a ela, mas a distância era grande demais. Testemunhas disseram que a água a carregou sobre o lábio, seu corpo desaparecendo instantaneamente no spray. O som das cataratas abafou todo outro ruído. Testemunhas abaixo viram uma figura atingir a piscina em uma pluma de água branca. Ela não ressurgiu. A equipe do parque chamou mergulhadores que entraram na água pela seção mais calma rio abaixo. A busca levou menos de 2 horas. Seu corpo foi trazido à margem naquela tarde. Seu telefone, encontrado preso entre 2 rochas rio abaixo, ainda estava funcional. A imagem final congelada no meio do quadro. E então tem Gigi Wu, a escaladora de biquíni, janeiro de 2019. Gigi tinha 36 anos e construído um enorme séquito nas redes sociais, tirando selfies provocativas em biquínis no topo de cumes de montanhas acima de 4.000 metros de altitude. Sua combinação única de habilidades sérias de montanhismo e fotografia chamativa havia lhe rendido milhares de seguidores. Apesar de sua persona online provocativa, Gigi era uma escaladora altamente experiente e consciente de segurança que sempre usava equipamento adequado durante suas subidas. Havia completado mais de 100 escaladas bem-sucedidas por toda a Ásia. Sua rotina era sempre a mesma: escalar com equipamento completo de inverno, alcançar o cume com segurança, rapidamente mudar para biquíni para fotos, depois imediatamente retornar à roupa adequada para a descida. Esta jornada particular às montanhas mais altas de Taiwan deveria ser outra aventura rotineira para sua popular conta do Instagram. Gigi havia escalado nesta área várias vezes antes e estava familiarizada com o terreno e padrões climáticos. Havia verificado as condições cuidadosamente e planejado sua rota para evitar as seções mais perigosas durante a estação de inverno. A escalada começou com sucesso. Gigi fez progresso constante montanha acima. Alcançou o cume sem incidentes e tirou sua selfie característica de biquíni, rapidamente mudando de volta para seu equipamento de inverno conforme temperaturas caíam abaixo de 0. A descida começou normalmente,
Mas tragédia aconteceu quando ela escorregou em uma seção gelada e caiu em um desfiladeiro profundo. Incapaz de se mover devido a ferimentos sérios da queda, Gigi conseguiu usar seu telefone via satélite para pedir ajuda e alertar serviços de resgate sobre sua localização. Forneceu coordenadas detalhadas e descreveu sua condição, mas condições climáticas estavam se deteriorando rapidamente conforme uma tempestade de inverno se movia para a área. Equipes de resgate foram despachadas imediatamente, mas enfrentaram condições perigosas que os impediram de alcançá-la rapidamente. Conforme horas passaram, hipotermia começou a se instalar enquanto Gigi esperava por resgate no desfiladeiro congelante. Ela fez várias ligações adicionais para atualizar socorristas sobre sua condição, mas sua voz ficou mais fraca a cada conversa. Apesar dos esforços heróicos das equipes de resgate, Gigi sucumbiu à hipotermia antes que pudessem alcançar sua localização. Sua morte chocou seus milhares de seguidores que haviam assistido suas aventuras ousadas por anos, muitos dos quais nunca haviam considerado os perigos reais por trás de suas fotos espetaculares. 3 histórias. 3 ambientes naturais diferentes. Um tema comum. A natureza não negocia. Não importa quão experiente você seja, quão preparado esteja ou quão cuidadoso tente ser. Quando ela decide cobrar seu preço, não há argumento possível. Algumas histórias não têm finais claros. Não há corpo recuperado. Não há explicação definitiva. Apenas desaparecimentos que deixam mais perguntas que respostas. E, às vezes, as últimas imagens capturadas são mais perturbadoras justamente porque não revelam o que realmente aconteceu. 1º de abril de 2014. Boquete, Panamá. Chris Kremers e Lisanne Froon eram melhores amigas de 21 e 22 anos. Estudantes holandesas que haviam chegado 2 semanas antes para trabalhar voluntariamente ensinando crianças locais. Ambas eram viajantes experientes que haviam mochilado juntas pela Europa. Mas o terreno denso da selva da América Central apresentava desafios que nunca haviam encontrado antes. Chris, estudante de trabalho social cultural, era conhecida por seu riso contagiante e habilidade de se conectar com pessoas de qualquer origem. Lisanne, estudando psicologia aplicada, era a mais cautelosa das duas, sempre pesquisando destinos minuciosamente e mantendo diários de viagem detalhados. Passaram suas primeiras semanas no Panamá aprendendo frases básicas em espanhol e explorando a charmosa cidade cafeeira de Boquete. As garotas haviam planejado sua caminhada na popular trilha El Pianista como um simples passeio diurno, levando o cachorro da família anfitriã para companhia e proteção. A trilha era conhecida entre turistas por suas belas vistas das montanhas circundantes e florestas de nuvens, tipicamente levando 2 a 3 horas para completar. Empacotaram lanches leves, garrafas de água e suas câmeras, animadas para capturar a beleza natural do Panamá. A manhã começou perfeitamente. Chris e Lisanne tiraram selfies alegres no início da trilha, seus rostos radiantes de animação enquanto posavam com o cachorro da família. A primeira hora de caminhada foi exatamente o que haviam esperado. Vistas cênicas, pássaros exóticos e os sons pacíficos da selva ao seu redor. Suas fotos iniciais as mostravam rindo e aproveitando a companhia uma da outra, completamente alheias à tragédia que estava prestes a se desenrolar. Conforme continuaram mais profundo na selva, suas fotos começaram a mostrar uma mudança sutil no humor. Os sorrisos se tornaram menos frequentes e suas expressões ficaram mais sérias conforme a trilha se tornou menos definida e mais desafiadora de navegar. Por volta da 1 da tarde, tiraram suas fotos finais diurnas antes de misteriosamente continuarem além do ponto final normal da trilha, aventurando-se em território inexplorado, onde poucos turistas já haviam viajado. 6 horas depois, às 4h39 da tarde, seus telefones registraram a primeira do que se tornaria 77 tentativas desesperadas de ligar para serviços de emergência.
As ligações mostraram um padrão de pânico crescente conforme as garotas perceberam que estavam perdidas e em perigo sério. Apenas uma ligação conseguiu se conectar por exatamente 2 segundos antes do sinal ser perdido, deixando-as encalhadas sem meios de comunicação com o mundo exterior. Quando as garotas falharam em retornar naquela noite, sua família anfitriã imediatamente contatou autoridades locais e lançou uma operação de busca. Os esforços iniciais envolveram polícia local, voluntários e, eventualmente, equipes de busca internacionais, mas o terreno denso da selva tornou o progresso extremamente difícil. Por 10 semanas, não houve rastro de Chris e Lisanne, levando à especulação generalizada sobre seu destino. A descoberta aconteceu quando uma mulher local encontrou a mochila de Lisanne na margem de um rio, perfeitamente preservada e contendo seus telefones, câmera e outros itens pessoais. A câmera revelou a evidência mais perturbadora: 90 fotos tiradas durante a noite de 8 de abril, 7 dias após seu desaparecimento. As imagens assustadoras mostravam marcadores improvisados, sacolas plásticas e o que parecia ser tentativas de sinalizar por ajuda na escuridão completa. Equipes de busca eventualmente encontraram restos espalhados ao longo da margem do rio, com alguns ossos misteriosamente branqueados, apesar do curto período de tempo. Mais perturbador foi a descoberta de que uma foto crucial havia sido deliberadamente deletada da câmera. O caso permanece oficialmente não resolvido, com teorias variando de acidente trágico a crime violento. Mas a verdade sobre o que aconteceu com Chris e Lisanne pode nunca ser conhecida. Agora, vamos para o Havaí. 27 de fevereiro de 2015. Daylen Pua tinha 18 anos quando acordou cedo na casa de sua avó em Kaneohe. O adolescente atlético sempre foi atraído pelas trilhas mais desafiadoras do Havaí, passando finais de semana explorando cachoeiras escondidas e praias remotas que a maioria dos turistas nunca descobria. Daylen havia pesquisado as infames escadas Haiku por meses, estudando fóruns online e assistindo vídeos no YouTube de outros excursionistas que haviam tentado a trilha ilegal. Conhecidas localmente como a Escadaria para o Céu, a escada de metal de 4.000 degraus foi construída durante a Segunda Guerra Mundial para acessar uma estação de rádio militar, mas havia sido fechada ao público desde 1987. A trilha era notória por suas passagens estreitas, algumas seções com apenas 45 centímetros de largura, com quedas abruptas de mais de 600 metros de cada lado. Sua avó Marta havia repetidamente alertado sobre os perigos, compartilhando histórias de excursionistas que haviam caído para a morte ou se perdido na densa selva circundando as escadas. Na manhã daquele dia, às 6h30, Daylen pegou sua mochila, telefone e garrafa de água, beijou sua avó despedindo-se antes de sair na úmida manhã havaiana. As primeiras horas da subida de Daylen foram tranquilas, enquanto enviava selfies regulares e fotos para sua avó, documentando seu progresso subindo os íngremes degraus de metal. Por volta das 10h30 da manhã, Daylen tirou o que se tornaria sua fotografia mais famosa e misteriosa. A imagem o mostrava posando nas escadas, mas no fundo, mal visível entre a vegetação densa, havia uma figura escura agachada nos arbustos. A figura parecia estar observando-o, embora sua identidade e intenções permaneçam desconhecidas até hoje. Exatamente às 11 da manhã, o fluxo regular de fotos e mensagens de Daylen parou subitamente sem explicação. Seu telefone não mostrou atividade adicional e sua avó começou a se preocupar quando horas se passaram sem contato. Outros excursionistas na área relataram posteriormente ouvir gritos desesperados por ajuda ecoando pela selva, com vozes gritando: "Me ajude! Estou aqui embaixo!" Mas apesar de busca extensiva, ninguém conseguiu localizar a fonte dos chamados. Quando Daylen falhou em retornar para casa naquela noite, sua família imediatamente contatou autoridades e reportou-o como desaparecido. O Departamento de Bombeiros de Honolulu lançou uma operação de busca massiva
que continuaria por 5 dias, envolvendo helicópteros, equipes terrestres, voluntários e até a marinha dos Ikawa. Drones vasculharam o dossel denso da selva, enquanto escaladores experientes faziam rapel por faces de penhascos, mas nenhum rastro de Dalen foi encontrado. A figura misteriosa na fotografia final de Dalen provocou incontáveis teorias e investigações, mas sua identidade nunca foi determinada. Em 2021, as escadas Haiku foram finalmente programadas para remoção devido a preocupações de segurança e invasão ilegal, mas o desaparecimento de Dalen permanece um dos mistérios não resolvidos mais assombrosos do Havaí. E então, tem Caroline Mercer, 22 de outubro de 2015, perto de Hoedspruit, África do Sul. Caroline, 35 anos, estava em lua de mel com seu marido Mark. Ela era conhecida por seu planejamento meticuloso e amor por viagens. Esta viagem havia sido reservada 1 ano antes, escolhida por sua combinação de fotografia de vida selvagem e pousadas tranquilas. O veículo de safari aberto se movia constante pela trilha de terra, seus passageiros alheios de que a próxima parada os traria a momentos de perigo irreversível. O guia havia explicado que predadores podiam ser aproximados com segurança em veículos se os passageiros permanecessem quietos e sentados. Caroline entendeu o raciocínio, mas em sua mente, inclinar-se para fora para um ângulo melhor parecia um risco menor, especialmente com os leões deitados imóveis na grama. A trilha cortava através de savana aberta, pontilhada de árvores acácias. Os leões jaziam sob a sombra fina de uma árvore, suas pelagens douradas se misturando quase perfeitamente com o chão. O ar parecia parado, exceto pelo farfalhar ocasional de um arbusto próximo. Leões africanos adultos podem pesar mais de 200 quilos e alcançar velocidades de quase 60 quilômetros por hora em rajadas curtas. Minutos antes do ataque, o guia parou a uma distância que julgou segura. Lembrou o grupo para permanecerem sentados. Caroline se deslocou para a frente segurando seu telefone e, após um olhar para Mark, levantou-se de joelhos no assento. Inclinou-se para fora, além do lado aberto, para enquadrar ambos os leões em sua foto. Ninguém percebeu que o mais próximo dos dois havia levantado a cabeça, observando-a com atenção fixa em um movimento tão quieto que era quase imperceptível. O leão se levantou e começou uma caçada baixa, cada passo deliberado e silencioso. Mark chamou seu nome e a voz do guia cortou bruscamente, mas a distância já estava diminuindo. O leão irrompeu em uma investida curta. O impacto veio com um baque pesado quando sua pata atingiu o ombro de Caroline, garras se prendendo nela. Ela foi puxada do veículo antes que pudesse se firmar, seu telefone caindo na grama. O som da luta foi breve, mas violento. O rasgar de tecido, rosnados profundos e gritos do veículo. O guia ligou o motor e dirigiu para frente, acelerando e gritando numa tentativa de quebrar o foco do leão. Outro guarda, chegando de uma trilha próxima, se juntou. O leão manteve seu aperto por vários segundos antes de recuar alguns passos, ainda observando. Naquela altura, Caroline estava imóvel. Guardas tranquilizaram o leão em minutos. O corpo de Caroline foi recuperado rapidamente, mas os ferimentos eram insalváveis. Seu telefone foi encontrado perto da trilha, a imagem final parcialmente desfocada por movimento. Seus restos mortais foram levados de volta à Inglaterra dentro da semana. A reserva reforçou suas regras de segurança, adicionando barreiras fixas em veículos abertos durante avistamentos de predadores. 3 histórias. 3 desaparecimentos ou ataques. Todas poderiam ter sido evitadas. Todas deixam cicatrizes permanentes em quem ficou para trás. Às vezes, a tragédia não vem de forças externas. Vem de dentro, de escolhas equivocadas, julgamento comprometido e momentos onde subestimamos completamente as consequências de nossas ações. Estas são as histórias mais difíceis de processar, porque eram totalmente evitáveis. Oscar Otto Aguilar,
Tinha 21 anos. Era agosto de 2014 na Cidade do México. Oscar era conhecido em seu círculo social como alguém que adorava ser o centro das atenções, sempre pronto com uma piada ou disposto a fazer algo ultrajante para conseguir uma risada. Sua conta no Facebook estava cheia de fotos ousadas e postagens chamativas que mostravam sua personalidade extrovertida e desejo de se destacar da multidão. Naquela noite, Oscar e amigos estavam bebendo e celebrando em uma pequena reunião. Alguém trouxe uma arma. No México, onde violência armada era um problema sério, armas de fogo infelizmente não eram incomuns em certos círculos sociais. O grupo estava de humor festivo, tirando várias fotos ao longo da noite. Oscar estava particularmente animado sobre a oportunidade de tirar o que pensava ser uma selfie ousada e impressionante. Ele havia construído sua reputação online postando conteúdo audacioso e chamativo, e a presença da arma parecia ser o acessório perfeito para uma foto dramática que conseguiria reações de seus amigos no Facebook. Nenhum do grupo percebeu que a arma estava carregada. Conforme a noite progredia e o álcool continuava fluindo, o julgamento de Oscar ficou cada vez mais comprometido. Decidiu posar para o que pensava ser a selfie dramática definitiva. Segurando a arma carregada contra sua cabeça, em uma pose que acreditava parecer durona e impressionante. Seus amigos assistiram enquanto ele posicionava a arma contra sua têmpora. Oscar segurava seu telefone em uma mão enquanto pressionava a arma contra sua cabeça com a outra, tentando enquadrar o ângulo perfeito que capturasse tanto seu rosto quanto a arma de forma que parecesse dramático e perigoso. Conforme tentava tirar a selfie, seu dedo acidentalmente acionou o mecanismo da arma enquanto estava focado em conseguir o ângulo certo para a foto. A arma disparou instantaneamente, atirando nele na cabeça a queima-roupa. O som do disparo chocou todos na sala quando o que havia sido uma sessão de fotos divertida se transformou em um acidente horrível no espaço de segundos. Oscar colapsou imediatamente. Serviços de emergência foram chamados e Oscar ainda estava vivo quando paramédicos chegaram à cena. A equipe médica trabalhou freneticamente para estabilizá-lo e o levou correndo ao hospital, mas seus ferimentos eram severos demais. Ele tragicamente morreu na ambulância a caminho de receber tratamento médico, nunca chegando à sala de cirurgia onde médicos poderiam ter conseguido salvar sua vida. Agora, vamos para uma montanha no Colorado. 14 de fevereiro de 2016. Marcus Chen tinha 28 anos, um técnico de suporte de TI de Denver. Ele havia começado um canal no YouTube chamado Aventuras na Montanha do Chen, 3 meses antes, esperando documentar sua progressão. Com apenas 200 inscritos, seus vídeos raramente quebravam visualizações de 2 dígitos. Mas Marcus persistia, impulsionado por determinação silenciosa de provar que podia ser mais que outro trabalhador de escritório. Devil's Peak havia estado chamando-o por semanas. Ele havia assistido outros youtubers descerem suas encostas pristinas, suas câmeras capturando sprays de neve como diamantes líquidos. O gradiente de 45 graus prometia filmagem dramática que poderia finalmente impulsionar seu canal. O que Marcus falhou em pesquisar foi por que aquelas encostas permaneciam tão perfeitamente intocadas. Às 6 da manhã daquela manhã de Dia dos Namorados, Marcus chegou ao Devil's Peak sozinho, sua GoPro montada no peito gravando. A área de estacionamento estava eeramente vazia e múltiplos sinais laranja de aviso capturaram sua atenção brevemente. Perigo de avalanche, proclamavam. Mas Marcus havia visto sinais similares em outras montanhas onde havia praticado snowboard com segurança. A caminhada levou 45 minutos, sua respiração formando nuvens cristalinas no ar de menos 15 graus. Marcus narrou sua subida, sua voz traindo animação nervosa sobre sua corrida mais desafiadora até agora. O vento havia trabalhado na neve por dias, criando o que especialistas posteriormente identificariam como uma formação clássica de placa carregada pelo vento. Às 7h23 da manhã,
Marcus começou sua descida, sua prancha cortando confidentemente através da seção superior. A GoPro capturou cada momento enquanto ele ganhava velocidade. Sua técnica surpreendentemente suave para alguém tentando terreno, além de seu nível de habilidade. Cerca de 60 metros abaixo, ele tentou uma curva mais agressiva. No momento em que sua borda mordeu a placa de neve carregada pelo vento, a física assumiu o controle. A linha de fratura se propagou através da face da encosta com som trovejante, criando uma avalanche classe 4, medindo 15.000 metros cúbicos de neve em movimento. A câmera de Marcus registrou sua percepção de que toda a encosta da montanha estava se movendo sob ele. A GoPro capturou detalhes horríveis enquanto Marcus era varrido na neve viajando a 100 km por hora. Seu corpo tombando violentamente 240 metros verticais montanha abaixo. A câmera gravou impactos nauseantes quando ele atingiu rochas e árvores enterradas, sofrendo fraturas compostas em ambas as pernas e trauma interno severo. A avalanche veio descansar em uma depressão natural, deixando Marcus enterrado sob 4 metros de neve compactada. A GoPro continuou gravando por 3 minutos e 47 segundos, capturando apenas escuridão e respiração gradualmente desacelerando antes da bateria morrer. Equipes de busca e resgate começaram a procurar em 16 de fevereiro após Marcus falhar em retornar para casa. A recuperação levou 6 dias. A GoPro permaneceu presa, seu cartão de memória intacto. Depois temos Kevin Park, 12 de agosto de 2016. Kevin tinha 24 anos, recém-formado de Portland, Oregon. Trabalhava meio período numa loja de câmeras, enquanto construía seu portfólio de fotografia. Com 1,73 m de altura e cabelo castanho bagunçado, Kevin possuía a energia inquieta de alguém determinado a deixar sua marca. Kevin havia descoberto fotografia de Canyon Slot apenas 6 meses antes, após ver imagens impressionantes online. As passagens estreitas e esculpidas cativaram sua imaginação, embora permanecesse um excursionista novato, com apenas 3 explorações anteriores de canyons, em áreas mais seguras. Estava hospedado em um motel decadente em Page, Arizona, sobrevivendo com um orçamento de $200 para sua semana de férias fotográficas. À 1h30 da tarde, Kevin começou a transmitir ao vivo para seu modesto canal do YouTube de 150 inscritos. Estava particularmente animado sobre esta exploração técnica e estreita de Slot Canyon. A área do Antelope Canyon estava experimentando o clima típico de agosto, com tempestades vespertinas se formando sobre mesas distantes. Kevin, focado em fotografia e ansioso para impressionar sua audiência online, falhou em reconhecer a significância de nuvens escurecendo a 24 quilômetros de distância. Exatamente às 2h45 da tarde, enquanto Kevin se agachava numa seção estreita do canyon, ajustando configurações de câmera e narrando para espectadores, água correndo ecoou nas paredes do canyon. Em segundos, uma parede de água lamacenta e detritos de 2 metros viajando a 32 km por hora dobrou a curva à frente. A transmissão ao vivo capturou tudo. Sua voz mudou de animação para pânico quando percebeu sua situação. As paredes esculpidas suaves não ofereciam pontos de apoio ou rotas de escape. Kevin tentou escalar, seus tênis escorregando contra arenito polido, enquanto água subia ao redor de suas pernas. A torrente varreu Kevin 60 metros rio abaixo em 30 segundos. Seu telefone gravou o tombo caótico através de água marrom agitada, cheia de rochas e detritos. O momento final mostrou a cabeça de Kevin atingindo uma pedra grande antes do telefone submergir, encerrando a transmissão. Kevin sofreu uma fratura severa de crânio e se afogou em água turbulenta de inundação. E por último, neste capítulo, temos Rahul Varma, 3 de março de 2017 em Hyderabad, Índia. Rahul tinha 21 anos, um estudante universitário no último ano de seu curso de comércio.
Era conhecido entre amigos por ser confiante e sociável. Ele havia viajado para Hyderabad com um grupo de amigos para exames e agora estava voltando para casa em Warangal. Para Rahul, a caminhada ao longo do caminho de serviço ao lado da ferrovia era casual. O grupo havia escolhido o atalho para economizar tempo, seguindo uma faixa de terra que corria próxima aos trilhos. Quando um amigo mencionou a ideia de uma selfie ao lado dos trilhos, Rahul decidiu torná-la mais marcante ficando diretamente nos trilhos, com o fundo se estendendo à distância. Vários minutos antes do impacto, o grupo ouviu uma buzina ao longe, mas não conseguiu determinar sua direção devido a ecos de estruturas circundantes. Rahul já havia se posicionado no centro do trilho, ajustando sua postura enquanto enquadrava a foto. Amigos gritaram lembretes sobre o trem programado, mas ele continuou alinhando o ângulo. O trem apareceu subitamente da curva, seu tamanho preenchendo o espaço entre os barrancos. Amigos gritaram todos de uma vez, vozes se sobrepondo com a explosão da buzina da locomotiva. Rahul girou em direção ao ruído, sua expressão se apertando quando deu um passo para o lado. As pedras irregulares rolaram sob ele e seu pé prendeu. Ele tropeçou meio limpo, mas o motor já estava sobre ele. A borda frontal da locomotiva o atingiu a toda velocidade, o impacto violento e imediato. Seu corpo foi arremessado dos trilhos para a grama baixa ao lado. O ruído dos vagões passando abafou todo o resto. Quando o último vagão passou, seus amigos se moveram em direção a ele, mas pararam. Os ferimentos eram catastróficos, e estava claro que não havia nada que pudessem fazer. Seu telefone foi encontrado vários metros distante, sua tela rachada, mas ainda iluminada. A última imagem nele o mostrava no meio do passo. À frente do trem, já entrando no quadro. 5 histórias. 5 escolhas fatais. Todas compartilham algo em comum. Eram completamente evitáveis. E essa é a parte que mais dói. Nem todas as últimas imagens são sobre imprudência ou erro. Algumas são sobre sacrifício, sobre pessoas que conscientemente documentaram perigos, não por vaidade, mas porque acreditavam que seu testemunho poderia salvar vidas futuras. Estas são as histórias mais comoventes porque seus sujeitos sabiam exatamente o que estavam fazendo. 18 de maio de 1980. Mount St. Helens, estado de Washington. Robert Landsberg tinha 48 anos. Fotógrafo freelance de Portland, Oregon. Por meses, ele havia meticulosamente rastreado a transformação do Mount St. Helens. Havia visitado a montanha repetidamente desde março, quando os primeiros tremores sinalizaram atividade vulcânica potencial. Cada viagem resultou em imagens impressionantes do abaulamento crescente na encosta norte da montanha. Naquela manhã, Robert dirigiu sua Station Wagon Dodge de 1969 para uma crista a aproximadamente 6 quilômetros do cume. A localização oferecia um ponto de vista perfeito para capturar a evolução do vulcão. Montou seu tripé, posicionou sua câmera e se preparou para documentar o que esperava ser outro dia de mudanças graduais no perfil da montanha. Em seu diário na noite anterior, Landsberg havia escrito: "Sinto que estou à beira de algo." Sua intuição provaria ser tragicamente precisa. Às 8h32 da manhã, um terremoto de magnitude 5.1 atingiu sob o vulcão. Através de seu visor, Landsberg testemunhou o impensável. Toda a face norte do Mount St. Helens começou a colapsar. O que seguiu foi a erupção vulcânica mais destrutiva na história dos Estados Unidos. A montanha liberou 24 megatons de energia térmica, equivalente a 1.600 bombas de Hiroshima. Landsberg continuou fotografando. Sua câmera capturou a explosão lateral inicial, a nuvem de cinza massiva que subiu milhares de pés no ar e o fluxo piroclástico, uma mistura mortal de gás superaquecido, cinza e rocha correndo em direção a ele a mais de 500 km por hora. Conforme a parede de cinza se aproximava, Landsberg fez uma série de ações finais deliberadas que revelam extraordinária presença de espírito. Sabendo que não poderia fugir da explosão,
Ele rebobinou o filme de volta em seu cartucho, colocou a câmera em sua mochila e então deitou seu corpo sobre a mochila para proteger seu precioso conteúdo. Minutos depois, o fluxo piroclástico engolfou Landsberg. A cinza superaquecida, alcançando temperaturas de 420 graus Celsius, o matou instantaneamente. Seu corpo, como 56 outros reivindicados pela erupção naquele dia, foi entombado sob camadas de detritos vulcânicos. Por 17 dias, Landsberg permaneceu desaparecido. Quando trabalhadores de resgate finalmente descobriram seu corpo em 4 de junho, encontraram algo notável. A mochila sob ele havia protegido sua câmera e filme do pior do calor e cinza. Embora ligeiramente danificado, o filme estava intacto o suficiente para ser revelado. As fotografias recuperadas da câmera de Landsberg forneceram aos cientistas documentação inestimável dos estágios iniciais da erupção. Suas imagens finais mostram a nuvem de cinza massiva crescendo maior em cada quadro, aproximando-se de sua posição com velocidade aterrorizante. Estas fotos, publicadas na edição de janeiro de 1981 da National Geographic, incluíram não apenas a erupção, mas também os arranhões, bolhas, distorções e vazamentos de luz causados por calor e cinza, a própria impressão digital do Holocausto. A decisão consciente de Landsberg naqueles momentos finais não foi apenas de um fotógrafo comprometido com seu ofício. Foi um sacrifício final pela ciência. Ele poderia ter tentado fugir, embora fosse fútil. Em vez disso, escolheu proteger seu trabalho, sabendo que sua documentação poderia fornecer insights científicos cruciais. Agora, uma história diferente, mas igualmente comovente. 15 de março de 2014. Danny Rodrigues tinha 41 anos, pai de 2 filhos adolescentes, trabalhando no turno da madrugada em um posto de gasolina Quick Stop, nos subúrbios de Houston, Texas. Sua esposa Maria frequentemente se preocupava com ele trabalhando sozinho durante aquelas horas silenciosas das 2 às 6 da manhã. Mas Danny era metódico e cauteloso por natureza. Por semanas, Danny havia relatado um odor persistente de gasolina perto da bomba número 3. Apesar de seus pedidos repetidos, a gerência continuava adiando a inspeção profissional, citando restrições orçamentárias e alegando que o cheiro não era forte o suficiente para justificar preocupação imediata. A natureza meticulosa de Danny o fazia verificar aquela área múltiplas vezes cada turno, documentando o problema em seus relatórios diários. O Quick Stop tinha 8 câmeras de segurança estrategicamente posicionadas para monitorar todas as áreas de bomba e o interior da loja. O sistema automaticamente carregava a filmagem para armazenamento em nuvem a cada 10 minutos. Às 13h20 da manhã daquela manhã fatídica, as câmeras externas capturaram Danny conduzindo sua inspeção de rotina de bombas. A filmagem o mostrava agachado perto da bomba 3, sua lanterna revelando o que parecia ser um vazamento significativo na linha de combustível subterrânea. Vapores de gasolina eram claramente visíveis acumulando ao redor da área da bomba, apesar das tentativas imediatas de Danny de ativar o sistema de desligamento de emergência de combustível. As câmeras de segurança gravaram a resposta metódica de Danny. Seguiu o protocolo perfeitamente, tentando conter a situação enquanto os vapores continuavam se acumulando. Múltiplos ângulos de câmera capturaram o momento em que um cliente parou na bomba 2 numa caminhonete velha. O homem saiu casualmente, um cigarro aceso pendendo de seus lábios, completamente ignorando os proeminentes sinais de não fumar postados por todo o posto. Danny notou o cliente e começou a se mover em direção a ele, provavelmente para alertar sobre a situação perigosa. As câmeras capturaram o momento exato em que o cigarro incendiou os vapores de gasolina acumulados. A explosão massiva engolfou ambos os homens instantaneamente, com Danny sofrendo queimaduras térmicas fatais e trauma da pressão da explosão. O cliente fumante também foi morto imediatamente.
Felizmente, a filmagem do CCTV havia sido carregada para servidores em nuvem apenas 10 minutos antes das câmeras serem destruídas na explosão. Investigadores de incêndio usaram a filmagem de múltiplos ângulos para reconstruir a sequência exata de eventos. A evidência em vídeo claramente mostrou a resposta profissional de Danny ao vazamento de gás e a desconsideração fatal do cliente por avisos de segurança. A tragédia levou a melhorias significativas de segurança por todo o país. Protocolos aprimorados de aplicação de não fumar foram implementados junto com sistemas de desligamento de emergência obrigatórios e equipamento aprimorado de detecção de vapor para todos os postos de gasolina. A documentação meticulosa de Danny e a filmagem de segurança se tornaram a fundação para novos padrões de segurança da indústria. E então tem James Thompson, 18 de novembro de 2014. James tinha 45 anos, espinha dorsal da equipe de manutenção do turno noturno na planta de processamento químico Midwest, em Detroit, por 12 anos. Um homem quieto e metódico com mãos calejadas e têmporas grisalhas, ele carregava o peso da responsabilidade tanto no trabalho quanto em casa. Divorciado há 3 anos, James morava sozinho num apartamento apertado no lado leste de Detroit, trabalhando turnos duplos para cumprir obrigações de pensão alimentícia para seus 2 adolescentes. Seus colegas conheciam James como o cara que nunca perdia um turno e sempre seguia procedimentos. O que não sabiam era que, sob seu exterior reservado, James abrigava preocupações crescentes sobre a infraestrutura envelhecida da planta. Ele havia notado conexões corroídas e irregularidades de pressão, mas a gerência parecia mais interessada em cotas de produção que relatórios de segurança. Foi quando seu filho de 17 anos, Michael, um estudante secundarista experiente em tecnologia, configurou um sistema de backup em nuvem no smartphone de seu pai, ensinando-o como gravar e automaticamente carregar vídeos como evidência de violações de segurança. Por 3 semanas, James havia quietamente documentado suas preocupações. Clipes curtos de válvulas vazando e tubulações corroídas automaticamente carregadas para armazenamento em nuvem, criando um diário digital inadvertido de negligência industrial. O turno noturno em 18 de novembro começou normalmente. James bateu ponto às 11 da noite e começou suas rondas.